Olá, caríssimos! Estamos iniciando mais uma aula aí da nossa disciplina de processos de fabricação. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao processo de furação, onde nós estaremos conhecendo um pouco mais sobre as máquinas que fazem esse processo acontecer. Nós estaremos conhecendo também sobre as brocas, como se faz a afiação, todos aqueles ângulos que nós vimos na aula anterior. Vamos estar conhecendo como que nós conseguimos atingir esse ângulo através da afiação, certo? Também vamos conhecer o processo em como atingir furos com qualidade e furos também, alguns defeitos que aparecem nele. Vamos então para a nossa aula? Seguindo. Tratamos então agora, caríssimos, as nossas máquinas para furação. Quais são as máquinas que são mais comuns para utilizar na furação? A furadeira é como ela é conhecida. Nós temos desde a furadeira manual, pode ser utilizada em diversos processos, são as máquinas aí mais conhecidas abertamente, né? Temos as máquinas que são utilizadas em diversos processos, principalmente para questões aí artesanais ou mesmo para uso em casa, tá bom? Fora isso, nós temos a furadeira de bancada. Furadeira de bancada tem que ser uma máquina aí de médio porte, onde por ela nós conseguimos já adequar determinados processos, onde nós conseguimos um controle melhor do RPM, conseguimos também aí um controle da altura da broca, da altura com que ela consegue acessar a peça, tá? Mas a furadeira mais utilizada na indústria é a furadeira de coluna. A furadeira de coluna, com ela você consegue adequar aí o seu processo quase que totalmente. Você consegue então adequar, fazer os ajustes da peça, a fixação da peça de forma correta. Você consegue também fazer o ajuste da ferramenta, colocar ela no RPM correto para poder realizar a furação e assim por diante, tá? Fora essa furadeira, a outra furadeira que é muito utilizada na indústria é a furadeira radial. A furadeira radial, ela tem um deslocamento aí, que nós podemos dizer um deslocamento transversal, mas que ela acontece no raio da coluna, ok? Ela é fixada então por uma coluna e essa coluna dá uma certa flexibilidade para movimentar de forma radial a furadeira, certo? Ela tem o seu principal movimento de avanço, ainda é o avanço da ferramenta, pelo qual o avanço da ferramenta ele acontece nesse eixo vertical, tá bom? Mas além desses avanços, ela vai ter então os movimentos aí radiais para poder então se colocar na posição da furação, entendeu? Continuando aqui, nós temos também a furadeira em série, pela qual uma mesma peça pode ser fixada e diversos processos podem ser realizados nessa peça através de muitas furadeiras que elas são colocadas em conjunto, tá? Isso daí pode ser montado de uma forma através de um dispositivo para que essas furações sejam feitas em conjunto e consigam todas fazer a furação conforme o desenho necessário da peça, mas elas também podem ser feitas de forma serial, na qual é realizado um primeiro furo através de uma primeira furadeira, segue para um segundo furo na segunda furadeira e na terceira então faz-se um furo de acabamento, tá bom? Então pode ser feito então um primeiro furo, um furo abrindo na peça, um furo para alargar, para aumentar essa furação e um furo para dar o acabamento final, para dar então o diâmetro já calibrado dessa medida, ok? Finalmente nós temos a furadeira de coordenadas. A furadeira de coordenada ela trabalha através de coordenadas que é similares às coordenadas do CNC, onde você consegue ajustar exatamente os pontos aonde essa furadeira estará realizando os processos. Tanto os pontos no eixo longitudinal e transversal, como você também consegue fazer o controle da profundidade através do eixo vertical. Tá? Tudo isso é controlado através de uma tela de controle. Contudo, essa furadeira ela não faz o processo automatizado.
processo automatizado vai se dar por uma furadeira de comando numérico. Numa furadeira de comando numérico, você faz o programa em comando numérico, utiliza a programação, a linguagem de programa, para poder estar editando quais furos devem ser realizados, os pontos onde eles devem ser realizados, para que a máquina execute o processo por si só. Okay? A máquina, de forma eletrônica, vai localizar os pontos e executar as furações. Tá bom? Conhecendo então um pouco mais da furadeira. Pelo que a furadeira ela é formada? Né? Nós temos aqui então uma furadeira radial, na qual ela vai ser formada então por um acionamento. Tá? Essa furadeira é uma furadeira radial com acionamento aí automático, no qual esse acionamento então vai executar através de um eixo, um fuso, para poder estar elevando ou diminuindo a altura da furadeira, tá bom? Ela tem uma árvore principal, a qual executará os movimentos radiais, ok? E nós temos então as reduções e transmissões para poder fazer esses movimentos, tá? Se a gente vir aqui um pouco para o lado, a gente consegue entender qual que é o acionamento, né? Os acoplamentos que são utilizados, os elementos de transmissão, para poder fazer esse movimento vertical e controlar então a altura da furadeira. Seguindo um pouco mais aqui para baixo, a gente tem o sistema de fixação da ferramenta, que esse sistema de fixação pode ser aqueles diversos sistemas que nós já verificamos, que pode ser utilizado um mandril, pode ser por cone ou pode ser por pinças de fixação, ou em último caso até buchas de fixação podem ser utilizadas nesse caso aí. Nós temos aqui um pouco mais na lateral, seguindo aqui ó, a ponta da furadeira, na ponta, né, que eu digo nesse sentido radial aí, nós temos então as guias e acionamentos que fazem todos os elementos de transmissão que vão fazer esse movimento radial da furadeira, tá bom? E essa furadeira poderá ser controlada então aí de forma elétrica ou eletrônica propriamente, tá bom? Seguindo um pouquinho mais para baixo, aí sim a gente vai encontrar a base de fixação da peça, que é uma base fixa numa furadeira radial, ok? Ela vai ter uma estrutura, tá? E vamos conhecer também aqui o sistema que pode ser hidráulico ou pneumático para estar fazendo esses acionamentos, tá? Lembrando que a coluna da furadeira, essa estrutura é o que vai guiá-la e é o que vai sustentar também a furadeira. Ela precisa ser uma estrutura firme e rígida para que isso possa acontecer, tá? Então a gente conheceu aqui a furadeira como um todo, todos os seus acionamentos, né? Sabemos que a velocidade de corte se dá por um motor próprio e que esse motor então ele pode ser controlado o RPM dele através ou de uma transmissão ou mesmo de uma forma eletrônica através do inversor de frequência, que vai poder controlar então estar controlando a corrente e a diferença de potencial para poder então dar o RPM correto para essa furadeira, tá bom? Vamos agora conhecer quais são os métodos de fixação de ferramenta. É através desses métodos então que a ferramenta é fixada e que ela pode ter uma centricidade melhor e assim você obter uma melhor qualidade no seu furo. Um dos métodos utilizados é o método de cone. O método de cone é normalmente utilizado, esse método já é utilizado em ferramentas que já têm essa forma de fixação. Ou seja, você compra uma broca com que ela já tenha a fixação por cone. Quando nós estávamos vendo os formatos de broca, nós vimos que um dos formatos da broca a broca você consegue encontrar nas mesmas dimensões para o mesmo uso, tanto a broca paralela quanto a broca cônica. E a broca com haste cônica, essa haste aí, ela tem esse pequeno rebaixo na frente para que o encaixe do cone seja bem realizado, ok? Então, com o cone a gente tem uma superfície
muito ampla ali de contato. Isso permite que pelo atrito a broca seja bem fixada, ok? Então essa broca ela ainda pode sofrer a falha de fixação, ela ainda pode girar em falso. Contudo, essa grande área de atrito que tem entre um cone e o outro cone, ok? Quando ela é fixada no essa broca, normalmente elas são utilizadas em torno, são utilizadas no mangote, ou podem ser utilizadas diretamente numa furadeira, aonde presa numa furadeira é utilizada a retirada do mandril e daí colocada no local do cone do mandril. Então, quando ela é fixada, ela tem ela tem um grande grau de atrito aí por toda essa área de extensão que ela está em contato pelo cone, tá? Nós temos então aqui um cone que ele é separado por esse pequeno canal, tá? Mas esse é o cone simples, ele deve ser um retificado, bem preparado. Normalmente são utilizados cone Morse. Cone Morse eles usam a proporção de 1:20, ou seja, para cada 20 milímetros na sua extensão, ele sobe 1 milímetro, tá bom? Ele aumenta 1 milímetro no diâmetro. Então ele é um cone de grau bem fino, aonde ele é utilizado exatamente para esse ponto, para ser fixado, tá? Aí nós temos uma broca com haste cônica, tá? Ele tem essa lingueta aqui no fim, que é para poder ser para você poder fazer a retiragem, né, a retirada dessa broca. Então você retira essa broca forçando em formato de alavanca através de uma ranhura que vai ter seja no mangote ou seja no eixo árvore da furadeira, tem uma ranhura para poder fazer então a retirada dessa broca forçando essa lingueta, tá bom? E em alguns casos é preciso utilizar uma luva. Essa daí é um exemplo de luva, tá? Então, se você tem uma broca menor, onde ela tem um cone menor, você pode utilizar essa luva para estar adequando ao cone maior da sua máquina, ok? A outra forma de fixação é o mandril, a forma mais conhecida de fixação de broca que existe, tá? Utilizado principalmente nas furadeiras manuais, mas utilizado em diversas furadeiras aí para poder fazer esse processo, tá bom? O mandril, portanto, ele tem dois tipos básicos. Nós temos o mandril de coroa dentada, ok? O de coroa dentada ele deve ser apertado através de uma chave. A coroa pode ser apertada manualmente até determinado ponto, mas depois ele precisa de uma chave para poder estar fazendo o aperto. O ideal é que o aperto de chave seja feito nos 3 pontos, para que a força de aperto seja distribuída em toda a broca. E quando ela é distribuída, isso elimina o erro de excentricidade da broca estar sendo mal fixada. Tá bom? Esse é o sistema que ele utiliza, ao qual cada uma das castanhas elas abrem e fecham simultaneamente, através do movimento circular ali da coroa. Bom, esse daí então é o exemplo de mandril que nós temos, tá? Que utiliza a chave. E o outro mandril que existe é o mandril manual. Ele tem uma recartilha para que seja feito o aperto manual. A rosca desse mandril normalmente é uma rosca mais fina. Utilizando essa rosca mais fina, esse mandril ele consegue dar um aperto maior à broca, mesmo sendo realizado o aperto com as mãos, tá bom? Ele normalmente é uma opção de um pouco maior de custo, ele tem um custo um pouco mais alto do que o mandril de chave, porém, pela velocidade com que você consegue trabalhar com ele, esse custo aí é um custo que pode ser praticamente perdido, é um custo que pode ser jogado a zero ali pelo uso que você vai ter dele, tá bom? Um dos exemplos mais comuns são os exemplos de parafusadeira, que é esse exemplo aí. Contudo, esse exemplo feito em plástico, ele é muito pouco utilizado na indústria, tá? Isso daí é mais para artesanato,
para utilizar-se em casa, para artesanato propriamente, tá? Enquanto que para uso industrial nós temos esse mandril aí, que é um mandril mais reforçado, mais preparado, ele tem uma precisão no aperto dele, tá? Essa precisão aí garante com que a seja fixada com excelente centricidade, ok? A outra forma de fixação é através de pinças, tá? As pinças, então, elas servem para fixar, elas são formadas em conjunto e nós temos principalmente esses 3 tipos de pinça aqui, tá bom? Então, dessas 3 tipos aqui, nós temos a primeira de cima é a pinça estacionária, a segunda é a pinça push-out e a terceira é a pinça draw-in. A pinça mais utilizada hoje no mercado aqui é a pinça mais utilizada no mercado hoje em dia é a pinça push-out. Tá? Ela é de fácil acesso, é fácil de ser encontrada e também é fácil de ser utilizada, ok? Alguns exemplos que nós vamos ter dessas pinças, para entender um pouco mais dela, a gente vai entender a fixação, tá? A fixação da pinça, então, ela é dada através de um cone porta-pinça, tá? Esse cone ele é fixado na máquina, tá? Normalmente rosqueado e bem fixado na máquina para não se soltar. Aí você utiliza a pinça como um intermédio ali entre uma porca que vai fazer o aperto dessa pinça, e essa porca, quando ela aperta essa pinça, ela aperta todos os pontos contra a broca. Isso faz com que a broca seja apertada com maior centricidade, tá? Então essa porca, a pinça vai entre a porca e o cone porta-pinça, tá? A ferramenta então ela é colocada no centro da pinça ali, né, ficando para fora para poder realizar o processo. Assim ela fica montada, ok? Esse é o formato dela montada. Nós temos então como exemplos de pinça aqui, essas pinças aqui embaixo, ok? As pinças então, é importante lembrar que elas têm que ter esses diversos tamanhos, tá? Porque é uma pinça para cada medida de broca, tá? Então, para cada medida que você vai estar utilizando, você precisa ter uma pinça diferente, tá? Enquanto que o porta-pinça é o único, tá? Junto com a sua porca. E a porca deve ser apertada utilizando uma chave. No caso, é aquele tipo de chave que se utiliza para apertar a porca do porta-pinça, tá? É importante lembrar também que a pinça é um projeto para que seja feita facilmente e rapidamente a fixação e a troca de ferramenta da máquina, mas que ele também tem um custo mais alto devido a essas pinças, devido à necessidade de você ter que ter uma pinça para cada ferramenta que você possui, ok? Por último, nós temos as buchas. As buchas elas são utilizadas aí para fixar, elas são iguais às pinças, mas a fixação normalmente se dá por um ou por 2 lados através de um aperto de um parafuso, ok? Então ele tem um custo mais baixo do que a pinça, ele consegue fazer a fixação similar à da pinça, por ser bem ajustado a broca fica bastante cêntrica, mas esse aperto lateral necessita também que a broca ela tenha um entalhe para poder ser fixada dessa forma, tá bom? Então esse é um exemplo aqui de bucha. O aperto então se dá por aquele parafuso, mas pode ser feito também por outro parafuso anterior, tá? E aqui nós temos alguns tipos de broca que podem ser fixados na bucha, principalmente. Tá? Então algumas brocas elas têm esse entalhe, esse pequeno fresado aqui na lateral da haste, para poder então ser fixado através de um parafuso, ok? No caso, se a fixação for feita por pinça, algumas dessas brocas aqui, por exemplo, essa broca com a haste quadrada, ela não pode ser utilizada. Pela pinça até pode ser utilizada, mas
pelo mandril ela não pode ser fixada, uma vez que o mandril só fixa em 3 pontos, o mandril não conseguiria fixar esse tipo de ferramenta, tá? Enquanto que as outras já ele conseguiria, tá? Nós temos aqui, a primeira é uma broca com a haste, então a haste cilíndrica, porém com um pequeno fresado, com um pequeno entalhe, tá? A segunda é uma broca com haste quadrada, tá? Esse é basicamente para fixação com parafuso mesmo, tá? A gente tem depois uma broca com a haste cilíndrica e roscada, tá? É uma fixação especial. E finalmente nós temos uma broca cilíndrica com um entalhe, tá? Ele tem um entalhe, um fresado bem ali, um fresado de topo realizado bem próximo ao centro da broca, para que o parafuso possa entrar até esse ponto aí, não permitindo que essa broca gire de nenhuma forma, tá bom? Vamos então agora para um pouco mais do entendimento aqui do processo de afiação, tá? Para a gente poder conhecer a afiação da ferramenta, eu vou só trazer esses slides que nós já vimos na aula anterior, que traz aqui os diversos ângulos, toda a geometria de uma broca helicoidal. Então, uma broca helicoidal, como a gente já viu, ela é formada por todos esses ângulos, mas os ângulos que realmente vão fazer o diferencial numa broca helicoidal são o ângulo da ponta, tá bom? É através desse ângulo aí que é realizado, então, a afiação é realizada nesse ângulo, tá? É a formação desse ângulo juntamente com o ângulo de saída, tá? Não o ângulo de saída não o ângulo de saída do cavaco, mas o ângulo de folga, esse ângulo aqui que é dado como o ângulo alfa ali, o ângulo de incidência da ferramenta sobre a peça, tá? Nesse ângulo aqui é o ângulo de folga, então eles são os principais determinantes. Nós sabemos que o ângulo de saída é dado pela hélice da broca, então esse ângulo já é determinado pela broca através do tipo de broca, se ela é uma broca N, H ou W, tá? Enquanto que o ângulo da ponta e o ângulo, esse ângulo alfa, o ângulo de incidência, ele é criado através da afiação da ferramenta. E como que essa afiação então vai se dar? Para a gente entender um pouco mais aqui, só verificando essa última geometria, a gente tem aí a aresta principal, né, a ponta de corte e a superfície principal da peça. Então, a afiação ela pode acontecer, na verdade a afiação ela deve acontecer de duas formas. Primeiro você deve pensar no formato que você quer dar da ferramenta, ou seja, quais são os ângulos que você pretende criar, que superfícies você quer deixar estabelecido na ferramenta, e depois você vai criar esses ângulos através da afiação, criando aquele ângulo principal, o ângulo da ponta, e depois criando aquele ângulo de incidência que é o ângulo alfa ali, tá bom? Então você primeiro sabe qual que é a geometria que você vai criar aí na base da ponta e depois você vai criar aqueles. Então quais são as geometrias que nós podemos encontrar? Ok? Nós temos aí as geometrias, a geometria que ele chama aí de geometria standard ou geometria padrão, é a geometria mais encontrada nas brocas, tá bom? Então ela vai ter normalmente aí essa geometria que forma principalmente duas superfícies, tá bom? Uma superfície para cada corte da broca, tá? Então você tem uma superfície principal aí, uma segunda superfície e a aresta ela passa a ser uma aresta reta aí, ó. Essa superfície então ela é encontrada aí em furações principais para furos circulares sem rebarba, sem problema nenhum, tá? Furações diversas que são usadas em materiais, tá bom? Depois a gente vai encontrar aí a geometria com duplo cone. Na geometria com duplo cone, a superfície é uma superfície cônica, tá? São duas superfícies cônicas que são realizadas para poder então estar formando esse duplo cone, tá? Esse duplo cone então ele melhora a capacidade de centragem da broca.
entendeu? A broca consegue encontrar melhor o seu centro, ela não desvia do centro principal aí de furação, tá bom? Depois nós temos aqui a geometria com duplo cone, com redução da aresta transversal, tá bom? Nessa geometria aí, a gente encontra ainda mais uma centralidade da broca, né? Você consegue uma melhor centragem da broca propriamente, certo? E ainda consegue fazer uma correção na broca no seu corte, tá bom? Partindo aqui para baixo, a gente tem a geometria com duplo tronco de cone, com redução no gume transversal, tá bom? Onde aqui em inglês a gente tem the transverse gum shape. Na verdade, a gente tem aqui uma redução nesse gume transversal e aonde você consegue uma possibilidade de adaptar melhor o ângulo de saída. Isso serve mais para aplicações específicas da broca propriamente, tá bom? Partindo aqui para o quinto formato, a gente vai ter o duplo tronco de cone com afiação em cruz, o chamado aí cross shape, tá bom? Onde o formato se dá através de uma cruz no gume transversal, onde praticamente elimina totalmente esse gume transversal, onde ele já não passa a ser um gume, ele trata-se de uma cruz, ele forma uma ponta propriamente, tá? E isso é interessante principalmente para furações profundas, tá? Quando se utiliza brocas helicoidais em furações profundas, se procura utilizar esse formato de afiação. Finalmente, nós vamos ter aqui o duplo tronco de cone com redução do cone transversal e com a quina chanfrada, tá? Em inglês ali você vê escrito The Transversal Gum Shape, ok? With chamfer cones. Ou seja, ele consegue você consegue realizar uma quina chanfrada, e isso é principalmente utilizado para a usinagem de ferro fundido. No ferro fundido cinzento, que é um material assim que ele é mais quebradiço e ao mesmo tempo ele é um material com maior dureza, você consegue realizar uma melhor furação utilizando esse formato de afiação de broca, tá bom? Vamos agora entender um pouquinho dos ângulos. O ângulo mais utilizado, o ângulo que vem normalmente já afiado nas brocas padrão, é o ângulo de 118 graus para o ângulo da ponta e de 12 graus para o ângulo de incidência, tá bom? Isso aí reflete diretamente no ângulo ali de 135 graus, isso varia de 120 a 135 graus, do ângulo da aresta transversal da broca, tá bom? Esse daí é o uso mais comum de afiação. Nessa utilização, nesse tipo de afiação é utilizado principalmente para aços com baixo teor de carbono, então aços com uma maior maleabilidade, ok? E uma coisa que vocês vão notar nesse ângulo é que o ângulo tende a ser mais aberto para materiais mais duros e mais fechados para materiais mais maleáveis, com materiais com menor dureza, tá bom? Então, quando a gente parte aí para o segundo ângulo, que é um ângulo de 150 graus, tendo ângulo de incidência de apenas 10 graus, é uma broca já afiada para materiais mais duros, aí aços de média dureza. Aí nisso a gente encontra aí aços já acima do 1045, aços inoxidáveis são utilizados esse ângulo aí de corte. Então, para esses materiais com uma dureza um pouco mais elevada, a gente vê um ângulo um pouquinho mais aberto, tá bom? Aços também com maior teor de manganês também é utilizado esse tipo de afiação, porque são materiais um pouco mais duros, tá bom? Seguindo aqui, então, nós temos essa afiação de 125 graus. Essa afiação de 125 graus, que utiliza os mesmos 12 graus ali de cima para o ângulo de incidência, é utilizado em aços forjados,
aços com tratamentos de dureza, onde a dureza Brinell chega até a 250, tá bom? Nesse caso é utilizado uma medida um pouco mais aberta do que a de 118, mas ela precisa de uma certa incidência para poder estar entrando, para poder com que exista a penetração no aço, tá bom? Nós temos aqui a utilização de ângulos de 90 graus, e esse daí é utilizado mais para ferro fundido, mais maleável, tá bom? Então, em certos tipos de ferro fundido, onde existe maior maleabilidade, onde o ferro é mais mole, você utiliza esse grau um pouco mais fechado. O ângulo de incidência continua sendo de 12 graus. Contudo, esse ângulo de ponta aí mantém-se o ângulo de 90 graus, tá? Para bronze e latão, nós voltamos a utilizar a broca padrão de 118 graus, tá bom? O bronze e o latão são materiais um pouco mais quebradiços, mas eles têm uma dureza aí similar à dureza, diria até que é um pouco inferior à dos aços e mais de baixo carbono, de baixo teor de carbono, tá bom? Se vocês verem essa broca bem pontuda, aí a broca com 60 graus de ponta, é uma broca utilizada em materiais bem macios, materiais aí você vai ter para madeira, para baquelite, para borracha, você utilizaria esse tipo de broca, tá bom? Esse tipo de afiação. No caso dessa afiação com 100 graus, já aí a nossa sétima afiação aí, a gente vai encontrar essa afiação de 100 graus aí utilizado em materiais como alumínios ou materiais aí com um pouco mais de maleabilidade, tá bom? E finalmente nós temos a afiação com como que eu posso chamar? A afiação com 4 faces. Essa afiação com 4 faces aí, ela não é normalizada, não tem uma norma para determinar ela, mas ela é principalmente utilizada em brocas com diâmetro muito fino, diâmetros inferiores a 1,5 milímetros, ok? Ou em brocas de metal duro ela também pode ser utilizada, mas essa afiação aí ela é utilizada principalmente para fazer esses furos mais finos, tá? É uma afiação bem particular, ela mantém o ângulo aí o ângulo de ponta da broca de 118 graus e o ângulo de incidência de 12 graus, mas ela é uma afiação onde se utiliza 4 faces da broca, tá? Eliminando então o contato da broca, diminuindo o contato da broca com o material, tá bom? Vamos verificando aqui um pouco mais. Nós temos também o método pelo qual é realizado a afiação. Eu vou só mostrar algumas imagens para vocês poderem entender um pouco mais da complexidade que se dá na afiação de uma broca. Você precisa então analisar, através do eixo da broca, você vai estar analisando a broca em 3D, nas 3 dimensões, tá? Você tem aí o eixo Z como o eixo principal aí da broca, você vai ter então o eixo X e o eixo Y como os eixos aí transversais e longitudinais aí da broca, tá bom? Então você deve considerar isso daí para poder fazer a rotação da broca, para poder aí sim colocá-la no rebolo. Acho que todos vocês conhecem o rebolo. O rebolo é aquela pedra abrasiva circular que faz o giro para poder fazer uma afiação. Então, para poder então estabelecer aqui o ângulo aonde você vai estar colocando a broca e o sentido de giro que você vai fazer da broca para poder atingir a afiação que você pretende, para você atingir então os ângulos tanto de ponta quanto o ângulo de incidência, tá bom? Essa daí é a complexidade. Essa complexidade normalmente ela é mais estudada por engenheiros que fabricam máquinas que fazem esse tipo de afiação, entendeu? Para você entender a forma mais simples que todo operador utiliza, ele basicamente utiliza
dois ângulos básicos de frente com o rebolo. Então ele vai primeiro, tendo o rebolo à sua frente, ele vai torcer o ângulo da ponta, ok? Então ele vai colocar esse ângulo aí, já a broca nessa direção de ângulo, e depois o ângulo de incidência ele vai fazer inclinando a broca na vertical, ok? Então ele conseguindo estabelecer esses dois ângulos aí, ele vai iniciar então a fiação, fazendo o giro da broca. Ele mantém essa broca estabelecida nesses dois ângulos e vai fazendo a fiação, fazendo o giro da broca enquanto o rebolo faz o corte ali no material. O giro da broca ele deve ser no sentido de corte da broca propriamente, tá? Não no sentido inverso. E depois você pode estar utilizando um gabarito para poder estar verificando. Você verifica tanto a ponta para verificar se ela deu o formato correto, se você conseguiu a aresta que você pretendia, e também para verificar se o ângulo proposto aí, o ângulo de ponta, foi atingido também. Ok? Basicamente esse é o processo de afiação manual da broca. Contudo, é bom também estabelecer que hoje existem diversos equipamentos que são utilizados para fazer essa afiação. Essa afiação, então, ela pode ser realizada em muitos equipamentos. Existem equipamentos que se adaptam a um rebolo já instalado e existem equipamentos que ele já vem com o rebolo interno para poder estar realizando aí esse processo de afiação, para ele conseguir estabelecer os ângulos corretos para que a broca consiga fazer o melhor corte possível e para que também não exista essa perda de tempo com a afiação, já que é um processo tão complexo, tão difícil, é melhor que ele seja feito de forma automatizada, tá bom? Então vou deixar aqui também linkado para vocês um vídeo aí de um desses fabricantes de afiação, de máquina de afiação de broca, para vocês verem como que o processo se dá de forma simples em uma máquina de afiação, tá bom? Precisa ser estabelecido algumas coisas, isso tem que ser deixado bem claro e o fabricante ensina isso, né? Ele vai fazendo passo a passo, mas através desse vídeo do fabricante você consegue verificar como que essa afiação é realizada na broca. Mas é preciso que vocês conheçam quais são esses ângulos e como que eles são fabricados, como que eles são feitos na broca, tá bom? Vamos partir então agora para os... Vamos agora dar uma estudada em como se dá o desgaste na broca, como que a broca vai se perdendo, quais são os defeitos que podem aparecer na ferramenta que atrapalham no processo ou os defeitos produzidos pelo processo, um processo mal utilizado que vai gerando um problema com a ferramenta e isso vai gerar outros problemas de qualidade no processo, ok? Então nós temos os principais desgastes que acontecem aí nas brocas helicoidais, como o desgaste de flanco, tá? O desgaste de flanco pode ser visto aí como um desgaste que ele causa a baixa da qualidade, ele causa imprecisões ou aumento de atrito. Isso se dá porque o flanco ele é a principal superfície ali da aresta de corte, ok? Então uma vez que você tem o desgaste dele, você vai ter uma menor qualidade no seu corte, você vai ter problemas com maior atrito sendo causado ali pela superfície cortante, ok? E também temos o desgaste das guias. O desgaste nas guias, ele é particularmente ali um problema, porque ele vai gerar, ele se dá exatamente porque existe um maior momento torsor. Enquanto você está se desgastando a guia, significa que você está fazendo com que exista um maior movimento contra o giro da broca. Isso faz com que tenha um maior momento torsor. Isso pode gerar diretamente uma fratura na broca, né? Uma quebra dessa broca, tá bom? Temos o desgaste do gume transversal, que nesse gume transversal aí ele vai estar gerando então um arredondamento e um possível
lascamento nas zonas de transição. Isso faz com que não tenha uma facilidade em ter a extração de material, ok? Você tem problemas ali, principalmente vai dar problema na qualidade do seu furo. O seu furo vai apresentar alguns problemas. E isso, se acontecer de um lado e não do outro, você vai ter problemas aí, principalmente na condição do seu furo. O seu furo ele pode ter uma forma inadequada, ok? Vamos lá, a gente também tem o desgaste de cratera, tá? Ele vai causar uma remoção do material por abrasão. A cratera ele está logo ali na saída, no ângulo de saída. Esse tipo de desgaste ele acontece no ângulo de saída do cavaco. Então, quando você tem esse desgaste nesse local, o que vai acontecer é que a remoção do material ele vai começar a sair por abrasão, ou seja, pela força da retirada. Isso vai fazer com que exista um grande aquecimento, certo? No local e um problema aí em estar um problema principal aonde você vai ter a maior possibilidade de estar grudando o cavaco na ferramenta, vai ter muito aquecimento, então é uma ferramenta que acaba se perdendo por causa disso daí, ok? Você tem depois o gume postiço. O gume postiço ali, ele é formado no canto e ele se dá principalmente pela pressão de material na peça encruada, ok? Então a peça, quando ela começa a ser cortada, dependendo da forma como ela é cortada e se não há refrigeração, ele pode formar esse gume postiço, ou seja, um determinado pedaço do material gruda na ferramenta e ele começa a cortar utilizando esse material que é da peça. Isso pode fazer com que exista um aumento no diâmetro que está sendo usinado, ok? Um defeito de fabricação ali, onde existe um aumento só no interior do diâmetro, tá? E dependendo se for de um lado só, você pode ter um deslocamento do furo sendo realizado, tá? O último problema seria a fratura da broca, tá? A fratura da broca, quando ela acontece, o principal problema da fratura da broca é que quando ele acontece, a broca, se ela estava no processo de corte, o que vai acontecer é que ela vai ficar presa ao material. Ela normalmente, a fratura é dada exatamente por um aumento maior do momento torsor. E quando há esse aumento mais do que devido, que faz com que aconteça a fratura, ao mesmo tempo a peça fica engastada, ela fica presa no material. Tá? E depois, para remover esse restante de broca, esse pedaço de ferramenta que fica, é muito complicado. Você precisaria de uma ferramenta de maior dureza. Então, normalmente é utilizado, para você ter ideia, pode ser utilizado o processo de solda. Então, tenta-se soldar alguma coisa, uma haste no restante da broca para poder então se extrair ela, ou se faz outro tipo de furação que não seja por ferramenta. Utiliza-se, por exemplo, pelo processo de erosão. Então, pelo processo de eletroerosão, é possível remover essa broca. Você consegue, então, é um dos processos pelo quais você conseguiria remover. O outro seria pelo processo utilizando raio laser, utilizando laser, mas é muito comum utilizar o processo de erosão para poder retirar uma broca que ficou presa ao material, tá bom? Para a gente ver um pouco mais aqui, a gente pode ver nessa ponta de broca aqui o desgaste acontecendo, tá? Nas figuras A aqui a gente vê o lascamento de gume acontecendo, certo? Você tem ali o gume não tão bem afiado, mas um pouco gasto no primeiro ponto, mas um pouco bem mais gasto ali no segundo ponto, onde você vê um brilho maior ali, é o local que está sendo gasto esse gume.
tá bom? E nas duas imagens inferiores aqui você vê o desgaste abrasivo, aonde você tem a ponta da broca ali com uma superfície inteiriça, e já na segunda imagem você vê duas superfícies, uma segunda superfície ali que foi se formado devido à abrasão, ok? Então aqui nesse slide o que a gente vai ter é as imagens do desgaste que acontece em brocas helicoidais, ok? Nós vamos ver então o passo a passo desse desgaste aqui num processo de furação que foi realizado por essa broca. Ali tem alguns dados da broca. Nós vemos aqui que é uma broca, ela entra no micro, é uma broca micro, é uma broca de 0,4 milímetros, tá? Do tipo A. E ela está realizando, ela é de carbide, e ela está realizando aí uma furação com a velocidade de avanço de 0,005, ok, milímetros por revolução, tá bom? A velocidade de corte é de 15 metros por minuto, ok? Está sendo utilizado aí um refrigerante, um líquido refrigerante com emulsão de 5%, e o trabalho é nesse material aí, Inconel 718, tá? Então é um processo de desgaste mesmo para poder se verificar o que está acontecendo na broca. Então a broca ali ela tem perfeito estado, enquanto ela ainda não começou a operar, nós vemos ali a ferramenta perfeitamente afiada, tá bom? Naquela primeira imagem ali com LC0, tá? Com o LC 6.2, ou seja, com a extensão de corte que ele já fez de 6 milímetros, a gente vai ter um desgaste bem superficial, aqui que ele trata como um desgaste de 5 pontos, tá? Seguindo um pouco mais, a gente tem ali o LC de 18.6, ou seja, ele perfurou já 18.6 milímetros, e nós vemos já um desgaste um pouco mais intenso de 15 pontos. Conforme a gente continua a furação, conforme a furação é continuada, a gente tem então a furação de até 37 milímetros, houve um desgaste muito maior. Na furação até 68 milímetros, a gente já tem uma perda total ali da ponta da broca, né? Da sua aresta de corte, tá? Quase que total. Com um comprimento de furação de 99 milímetros, a gente tem praticamente perda total ali da fiação da broca. Com 129 milímetros ainda que ele foi, não há mais aresta cortante. O que a gente tem ali é os defeitos que ficaram através do material ter abrasado, ter acontecido esse processo de abrasão ali na broca, ok? Desgastou muito a broca, e ela pode até continuar a realizar o corte, mas daí ela vai realizar o corte mais pela dureza e não pelos seus ângulos de corte. Seguindo aqui, vamos entender alguns fatores que vão influenciar para a qualidade dos furos, tá? Então, para um furo ser realizado, a gente tem principalmente que observar quais são as questões da operação. O que é da questão da operação é o que eu já tratei com vocês, o que depende do operador estar fazendo, tá? Ele precisa verificar se a geometria da ferramenta é a geometria ideal para furar aquele tipo de peça, tá? Se as condições da ferramenta estão adequadas para furar aquele tipo, a ferramenta ela não precisa estar pronta, estar praticamente pós-afiada, ter sido afiada naquele momento. Ela pode ter sido utilizada antes, porém ela não pode ter perdido o fio, ela não pode estar desgastada a ponto de não ter fio de corte, ok? Nós temos também que o operador tem que verificar a geometria da peça, ok? Se a furação vai ser realizada em um local que está plano, que está de fácil acesso, se não há dificuldade, se não há um problema ali, não é
uma superfície que tenderia a empurrar a broca em outro sentido, ok? Então o operador precisa preparar a peça para estar recebendo esse furo, tá bom? Então seguindo aqui, nós temos que a fixação da peça, isso a gente já viu no torneamento, também no fresamento, que a fixação da peça é pelo operador, e quando o operador faz essa fixação, ele deve fazer da forma correta, para que a peça não fique solta de alguma forma, ou que ela não fique fixada de forma incorreta, que o furo não encontre o seu ponto adequado, tá? Que mais nós temos? Nós temos quanto à temperatura de operação, ou seja, o operador ele deve dispor do melhor líquido de refrigeração a ser utilizado, e ele deve utilizar da forma correta. Não adianta você ter o líquido de refrigeração e você não utilizá-lo, ou utilizar em quantidade menor ou maior do que é devido para estar realizando essa furação. Tá? Nós temos aqui que os parâmetros de corte também partem do operador. Lógico, o operador vai receber esses parâmetros de corte de um técnico preparado. O técnico vai calcular quais são os parâmetros de corte. Velocidade de corte, qual que é o RPM que ele deve utilizar, qual que é a velocidade angular, qual que é a velocidade de avanço. Preparar tudo isso na ficha de operação para que o operador possa simplesmente seguir. Contudo, é de responsabilidade do operador que ele siga aqueles parâmetros já calculados, ou em alguns casos adversos, que ele calcule os próprios parâmetros e que possa realizar então o furo. Tá? Quanto aos erros da máquina, quanto aos problemas que podem aparecer na máquina, é preciso que a máquina tenha uma exatidão, né, que seja uma máquina que ela não tenha problemas de exatidão, tá? Que ele não tenha erros numéricos de interpolação, isso daí numa máquina que tenha interpolação, que ela não tem esses erros numéricos, ok? Temos aqui a rigidez estática e dinâmica da máquina, ou seja, a máquina ela deve ser estável, tá bom? Ela deve ter uma estabilidade, ela deve se manter rígida, a sua coluna deve ser resistente bastante para manter essa rigidez, tá bom? E ao mesmo tempo, a máquina ela deve ter a rigidez no processo, no dinamismo, ou seja, na rotação. A rotação deve acontecer de forma correta, deve acontecer de forma centrada, e assim por diante. E essa máquina ela deve ter estabilidade, tá? Essa máquina deve estar estável, bem fixada, bem trabalhada, ok? Em últimos casos, nós temos os erros do meio. Nós podemos ter aí uma temperatura que não seja ideal, caso o local onde a máquina está instalada é próximo a algum outro processo que exige maior temperatura. Então nós temos aí essas temperaturas e essa variação de temperatura pode gerar uma falha de qualidade na furação, ok? E as vibrações, se a máquina também estiver instalada próximo a outra máquina que vibra, então pode acontecer vibrações que são indesejadas para o processo. O processo vai acontecer gerando alguns problemas, ok? Então tudo isso é o que causa direto, é o que traz a qualidade para a peça, entendeu? São esses os principais fatores aí. Então, entendendo alguns outros fatores, entendendo como que o processo acontece na prática, a gente vê que que máquinas onde se utiliza buchas, elas conseguem maior precisão, entendeu? Você consegue uma melhor precisão da broca. Você utiliza uma bucha para a broca poder entrar com maior centricidade. Principalmente se a broca for muito longa, é muito importante o uso de bucha para que a broca não passe por um desvio, não aconteça um desvio da broca, ok? Máquinas com comando numérico, então, aumentam muito maior a qualidade. Com máquinas com comando numérico, você consegue ter exatidão, você consegue ter precisão nos pontos onde os furos acontecem. Para depois ter precisão do furo acontecendo, também é preciso que a ferramenta seja muito bem preparada, tá bom? A precisão da broca é muito importante para que a furação aconteça da melhor forma possível, tá? Tanto a sua precisão quanto a sua fixação. Tá? As brocas padrão, então, podem necessitar de uma nova retificação para operações de precisão. Então, uma broca
que vai passar por um processo, quando o operador vai fazer um processo onde exige precisão, é preciso que a broca seja uma broca bem preparada para isso. Uma broca já utilizada, ela pode trazer pequenos desgastes ou pequenas falhas que podem trazer problemas de qualidade para a furação, para o processo, ok? Então, essa retificação ela precisa ser feita de forma adequada. Se ela estiver inadequada, pode causar um desbalanceamento de forças, entendeu? Você pode ter o corte sendo realizado mais de um lado do que do outro. Isso vai fazer uma deflexão na broca, isso vai fazer com que o furo aconteça de forma errada. O furo pode sair torto, ele pode sair com inclinação, ele pode sair um furo abaulado. Vamos entender um pouco mais desses defeitos de furo. Para entender um pouquinho mais, então, para a qualidade dos furos, existem esses dois fatores que são muito usuais. Tá? Isso daí foi um teste realizado para saber como que um furo, como que a gente consegue atingir melhor a qualidade de um furo. Então você tem essas três condições. Um furo que foi realizado sem furo de centro e sem uma bucha, um furo que foi realizado com furo de centro, mas sem utilizar a bucha, e um furo que foi utilizado tanto com furos de centro quanto com bucha. Então você tem aqui que furos com um diâmetro de 3 a 6 milímetros houveram pequenas diferenças, mas você vê diferença. Você vê que um furo realizado com bucha, ele sai muito mais na posição e ele sai com o tamanho ideal, o tamanho que foi utilizado da broca. Tá bom? Enquanto que um furo que é realizado sem furo de centro e sem bucha, é muito fácil ele sair fora de posição, assim como o diâmetro dele pode sair um pouco maior do que o esperado, tá bom? Então nós temos aqui, ó, segue para 6 por 19 milímetros e com 19 para 38. A gente vê que praticamente são quase 2 décimos a mais que um furo pode aumentar quando ele é realizado sem bucha e sem furo de centro, tá? E na posição ele pode estar fora até 0,23 milímetros, ou seja, 23 centésimos que um furo pode estar fora da posição que era ideal dele, porque ele foi realizado sem a bucha para centralizá-lo e sem um furo de centro para a real localização desse furo, tá? Isso daqui é em média através de testes realizados, tá bom? Então, entendendo um pouquinho dos erros que acontecem. Nós temos erros, os principais erros são erros de forma, são rebarba, são erros de posicionamento, erros de circularidade e erros de dimensão. Esses erros aí podem ser vistos facilmente aqui na imagem ao lado, onde os erros, principalmente de forma, podem se dar tanto na forma do furo, na forma superficial do furo, ou seja, a forma que ele vai fazer na peça, através da broca estar com problema, ou assim por diante, né? Quanto na forma em que ele faz na parte cilíndrica, na parte paralela do furo. A gente tem furos que podem sair cônicos, abaulados, côncavos ou inclinados, ok? Nós temos problemas de rebarba, aonde o furo fica saltado em suas laterais, isso porque o corte não é realizado da forma correta, provavelmente má afiação da broca, tá bom? Existe a possibilidade de um furo sair curvo, sim, existe essa possibilidade, principalmente se a broca tiver com desgastes principalmente voltados para um único lado da broca, tá? Então pode acontecer esses problemas aí. Nós temos os erros de posição, erros de circularidade, que é basicamente um erro de forma também, e o erro de dimensão. Você faz um furo que era para ser realizado com uma determinada dimensão e ele sai com uma dimensão muito maior. E foi o caso que a gente viu aí no slide anterior, de quando você está fazendo um furo sem utilizar a bucha ou sem utilizar o furo de centro. Tá? É muito fácil com que aconteça esses erros de dimensão. Tá bom? Terminamos por aqui a nossa quinta aula
curso de processos de fabricação. Vou deixar aqui para vocês então um pouquinho sobre determinados outros assuntos. Temos aqui sobre as brocas mais atuais do mercado, o que estão sendo utilizados, quais os métodos de refrigeração, os métodos de fixação, para vocês poderem conhecer um pouco mais, tá bom? Vou deixar aqui também o dispositivo de afiação de broca, para que vocês possam ver como que esse método pode ser automatizado, tá? E fica então para a próxima aula, nós estaremos vendo o processo de retificação, um processo também muito usual na indústria mecânica. Junto com ele vamos ver aí as máquinas, os métodos e vamos ver outros processos de acabamento, que é pelos processos de acabamento então que a gente consegue dar a característica superficial final do nosso produto, tá certo? Fiquem nessa então e até mais!